Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Dando continuidade à nossa saga pelo livro Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, né? Hoje a gente vai continuar falando do livro 3, que tem como título A Conduta Cristã. No capítulo 1, C.S. Lewis ele dá o título de As Três Partes da Moral. A partir daí ele vai afirmar o seguinte: Lewis ele afirma que as regras morais elas são instruções de uso da máquina humana. Quando ele usou esse termo uso da máquina humana, me fez lembrar imediatamente do Isaac Asimov. A gente fez um vídeo recentemente falando sobre esse autor, e o Isaac Asimov foi simplesmente o maior autor de ficção científica do século XX, talvez o maior da história. Foi o Isaac Asimov que elaborou as três leis da robótica. Como o Isaac Asimov era filho de judeus ortodoxos, eu acredito que ele elaborou essas três leis da robótica inspirado nos 10 mandamentos da Torá. As leis da robótica elas servem para regulamentar as relações entre os homens e os robôs. Da mesma forma que os 10 mandamentos servem para regulamentar nossa relação com Deus e com o próximo, entende? Por exemplo, as três leis da robótica que Isaac Asimov elaborou são da seguinte maneira, são elas. O robô ele não pode fazer mal a um ser humano, ele tem que obedecer às ordens dos humanos, desde que não entre em conflito com a primeira lei, e ele tem que proteger a sua própria existência, desde que não viole as duas leis anteriores, entendeu? Da mesma forma que Lewis ele vai afirmar que toda regra moral ela serve para evitar o colapso do ser humano, da máquina humana. E há duas formas basicamente da máquina humana emperrar, entrar em colapso. Para Lewis, quais são essas duas formas da máquina humana emperrar, entrar em colapso? A primeira é quando os indivíduos eles se afastam uns dos outros, ou então quando os indivíduos eles se afastam uns dos outros, ou então quando os indivíduos eles se chocam uns com os outros, entendeu? Essa é a primeira forma da máquina humana emperrar. A segunda é quando as coisas dentro do indivíduo vão mal. Isso está muito relacionado à sua saúde mental, espiritual, psicológica, enfim. Ele dá como exemplo uma fragata de navios. Imagina uma fragata de navios navegando para um destino comum. Esses navios, se eles podem se chocar uns com os outros e um derrubar o outro, um afundar o outro, ou se esses navios estiverem em desordem dentro do próprio navio, tiver um motim ou alguma coisa assim, esse navio também ele pode se desviar do caminho ou afundar, entendeu? Tem uma máxima que diz que nada, se não for, tem uma máxima que diz que não pode estar errado se não prejudica ninguém, ou seja, uma coisa não está errada desde que não prejudique ninguém que está ao redor. Mas essa máxima ela só considera um aspecto, que é o primeiro aspecto, os navios navegando e um entra em conflito com o outro. Porém, há um outro aspecto, que é a ordem interna, entende? Se essa ordem, se você deixar a sua parte interna em desordem, isso automaticamente vai gerar conflito também. Recentemente eu vi um audiolivro do Bartleby, o escrivão, do Herman Melville, é o mesmo escritor de Moby Dick, que fica aqui duas indicações, tanto o Bartleby como o Moby Dick. Moby Dick então é incrível. Moby Dick eu pensei que era uma obra de criança e tudo mais, mas não, é ótimo, e são obras que falam sobre obsessão, entende? Nessas obras você vai ver bem como o afastamento das pessoas, ou como os transtornos que a gente tem, como as obsessões que a gente tem internas, elas vão prejudicar não só a gente, mas também vão prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. O Bartleby, escrivão, por exemplo, acho que vai se tratar muito da questão da depressão, da saúde mental, e só quem tem uma pessoa nesse estado em casa sabe como isso é difícil, isso é uma questão delicada, entende? Então o C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte: o navio ele tem que estar em ordem interna para que ele possa navegar bem, entende? Aí ele vai fazer alguns questionamentos. A minha vida é minha mesmo, ou a minha vida foi concedida por alguém que tem um propósito maior para ela? Eu tenho deveres para um verdadeiro dono da minha vida, ou eu sou o próprio dono da minha vida, eu sou o senhor de mim? Ele vai afirmar que no cristianismo diz que o ser humano ele vai viver para sempre, a alma humana vive para sempre. Isso pode ser uma verdade ou uma mentira. Se isso for uma mentira, quer dizer que a gente está limitado a 70, 80 anos aqui nessa terra. Então, se você tem uma pessoa que gradativamente vai ficando mal-humorada, que é muito comum, né, a gente vendo as pessoas mais velhas
meio que solidificando certos comportamentos ruins ou certos vícios que elas têm. Por exemplo, uma pessoa mal-humorada, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais mal-humorada ainda. Então, se essa pessoa vive só 70 anos, ok. Mas se essa alma tem uma progressão e continua por toda a eternidade nesse ciclo, isso muda completamente como você encara pequenos desvios, entende? Porque esses pequenos desvios vão se acumulando de maneira absurda. Ele vai falar que as relações entre os homens não estão relacionadas não apenas dos navios navegando um do lado do outro sem necessariamente entrar em conflito com o outro, mas conforme dentro de cada navio essa ordem está estabelecida. E os navios são metáforas para a gente, como a gente encara a nossa vida, né? No capítulo 2 ele vai falar sobre as virtudes cardeais. Ele diz que são 7 virtudes cardeais. 4 virtudes cardeais todas as pessoas de qualquer civilização conhecem. Agora, 3 dessas virtudes somente os cristãos conhecem. Das 4 virtudes cardeais que todas as pessoas conhecem, ele vai listar primeiro a prudência, que é questão de bom senso, você refletir antes de agir. A segunda vai ser a temperança, que é você usar de moderação, usar a medida certa para cada coisa. A terceira virtude cardeal é a justiça, que é dar a cada um o que é devido. E a quarta virtude cardeal é a fortaleza, que é a coragem para encarar o perigo, suportar a dor, até mesmo uma forma de resiliência, né? Essas 4 virtudes cardeais elas são comuns a todas as pessoas. No capítulo 3, aí ele já pula para o capítulo 3, que ele vai falar sobre a moralidade social. No capítulo 3 ele vai falar ele afirma que Cristo ele não pregou nenhuma novidade do ponto de vista moral. Tudo que Cristo pregou na questão moral, ele falou que não é nada novo. Ele vai falar que já desde o Antigo Testamento, por exemplo, a máxima que não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você, já está lá presente. Isso desde o Antigo Testamento, entendeu? E ele vai afirmar que os grandes mestres da moral, eles nunca introduzem uma novidade do aspecto moral, mas eles sempre nos fazem lembrar desses princípios, entendeu? E o cristianismo, ele vai falar que, por exemplo, no cristianismo ele não vai impor nenhum tipo de programa detalhado para os princípios. Ele vai falar que os princípios do cristianismo valem para todos os tempos e toda a época. Aí ele vai dar o seguinte exemplo: o cristianismo ele diz que você tem que alimentar os pobres, mas ele não vai dar nenhuma receita de culinária, entendeu? Então ele diz o princípio, mas a forma, isso vai variar de acordo com o tempo e de acordo com a necessidade do local, entendeu? Aí ele vai começar a cogitar a questão de uma sociedade inteiramente cristã. Aí nessa sociedade não deve existir parasitas, que ele diz. Ele diz que quem não trabalha não coma, que o apóstolo Paulo que já diz isso lá atrás, né? Ele fala que todos devem trabalhar para produzir algo bom, trabalhar para o bem comum. Ele fala que não deve haver ostentação, coisa que é muito comum, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Essa cultura de ostentação absurda. E parece que quanto mais pobre a pessoa é, mais carente, mais ela gosta da cultura de ostentação, né? Ele fala da questão da obediência às autoridades. Ele fala que deve ser uma comunidade alegre, cordial. E aí ele vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, que ele vai dizer que no aspecto econômico é bem parecido com o socialismo, mas a vida familiar nessa sociedade cristã, o comportamento é bem cerimonioso e aristocrático. Ele vai falar que nessa sociedade ela vai ser a favor da igualdade racial, do direito do imigrante, da justiça social, que são pautas tidas mais como progressistas, mas que você já vê isso desde os profetas do Antigo Testamento defendendo isso. Mas ele vai falar por exemplo, do aspecto de comportamento, é contra a legalização das drogas, é contra a descriminalização do aborto, que são pautas mais consideradas como pautas conservadoras, né? Então é difícil você enquadrar o cristão num aspecto político, porque tanto o conceito progressista quanto o conceito conservador eles são meio que reducionistas para o cristão. Porque o cristão ele vai perpassar por todos esses campos. Não dá para você fechar o cristão e definir ele é de esquerda ou de direita, porque isso vai ser bem reducionista nesse sentido. Bom, e no capítulo 4, o título é Moralidade e a Psicanálise. Nele, C.S. Lewis vai trabalhar um pouquinho a ideia cristã de homem bom.
Ele vai falar que a moralidade cristã ela serve para botar a máquina humana em ordem, né? E que o livre-arbítrio ele vem a ser a matéria-prima dessa moral. Ele vai afirmar que Deus ele vê as intenções no interior do homem. Nós só vemos o exterior, nós só vemos a ponta do iceberg, né? Ele fala que todo arcabouço psicológico sobrecarregado, a má criação e os traumas, os conflitos que o ser humano carrega, tudo isso, na maior parte das vezes, não é visível para as outras pessoas, entende? Ele vai falar que o homem é constituído pelo fator genético, pelo lugar de onde ele está inserido, o tempo onde ele está inserido, mas que tudo isso, por vezes, a gente não consegue observar no primeiro momento. Ele fala que por isso que nós somos orientados a não julgar, porque nós não temos dados suficientes. Lembrei do conto do Isaac Asimov, né, a última resposta. Dados insuficientes para uma resposta significativa. Nós não temos, quando nós julgamos as ações das outras pessoas, nós não conseguimos compreendê-las em todos os seus aspectos, entendeu? Ele fala que, por exemplo, a perversidade de uma pessoa ela pode ser resultado de uma série de complexos e de uma série de complexos que a pessoa carrega. Isso não inibe a pessoa da sua responsabilidade pessoal, mas nós nunca devemos julgar as pessoas, né? Nós nunca vemos, porque nós nunca vemos as pessoas como elas realmente são, entende? Ele fala que por conta disso nós temos que procurar ser o tipo de criatura que vive em paz com Deus e com o próximo, entende? Fazer o melhor possível com aquilo que a gente recebe. E para finalizar o vídeo aqui, eu queria dar um exemplo que ele trata, que ele fala que, por exemplo, ele dá o exemplo de um homem que está embriagado, que um homem embriagado ele não vai conseguir distinguir muito bem a natureza da embriaguez. Mas ele fala que o homem sóbrio, ele consegue definir a natureza da embriaguez. Da mesma forma que as pessoas boas, elas conseguem tanto conhecer o bem como conhecer o mal. Mas ele diz que as pessoas más, elas não conseguem conhecer nenhuma coisa nem outra. Nessa analogia, as pessoas más, elas são como uma pessoa embriagada que não tem o discernimento ainda definido, né? Mas é isso, meus amigos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito extenso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ética cristã relacionada ao sexo e assim a gente vai caminhando para o final desse livro, tá ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.